Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo, mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro dos Salmos, capítulo 109, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, irmã, hoje, domingo, dia 13 de dezembro, nós celebramos o Dia da Bíblia. E esse dia nos leva a refletir sobre algo muito importante. A palavra do Senhor tem nos ensinado de que, nesse texto que lemos especificamente, de que ela é luz e ela é lâmpada. A Bíblia começa dizendo nesse texto que ela é lâmpada para os nossos pés. Quantas vezes na nossa vida nós tropeçamos por falta de claridade? Quantas vezes na nossa vida nós, não sei se já aconteceu com você, de acordar pela manhã meio ainda dormindo, meio ou no escuro muitas vezes, e quando você vai levantar da cama, chuta a cama ou o canto da porta com aquele dedinho do canto. Muitas vezes a falta de luz, ou a falta de claridade nos faz sofrer. A palavra do Senhor tem nos ensinado então que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela clareia os lugares em que nós colocamos os nossos pés, os lugares em que estamos indo. Mas a palavra vai além e diz também que ela é luz para o nosso caminho, ou seja, é aquele que clareia, que coloca uma luz no fim do túnel, que nos traz clareza de onde nós estamos indo, para onde deveríamos ir. E aí isso me leva a refletir então sobre como anda a minha e a sua intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós padecemos por falta de conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós nesses dias. Deus tem nos chamado a essa vida de intimidade com Ele. E essa vida de intimidade com Ele começa em conhecendo aquilo que Ele projetou para mim e para você. Certa vez eu ouvi uma história dizendo de que um filho foi para uma cidade grande e ele descobriu um instrumento, uma ferramenta, algo chamado micro-ondas, em que rapidamente uma comida podia ser esquentada. Nessa história diz que esse filho pega, então compra um micro-ondas e manda para os pais lá no interior, numa cidadezinha, e tempos depois, conversando com os pais, ele questiona se eles gostaram do presente. Então a mãe diz: sim, filho, nós amamos o presente, obrigado, tem sido muito útil para nós. O problema é que quando aquele filho volta para a casa dos pais, depois de um longo período, ele entra na cozinha e ele não encontra o micro-ondas. E ele questiona os pais e os pais dizem: olha, tem sido muito útil para nós. Mas aí quando ele pergunta, os pais dizem: está lá na sala. E ele se pergunta: mas por que motivo o micro-ondas estaria posto na sala? Quando ele entra na sala, ele percebe que o micro-ondas então está lá no chão, com uma mesinha de centro, e dentro do micro-ondas em si servia para guardar livros, em cima existia um paninho com um vaso de flor. Moral da história: por melhor que seja o micro-ondas, por mais que ele possa nos ajudar no dia a dia, se eu não sei para que ele serve, eu posso estar desperdiçando ele. Ele pode servir para qualquer outra coisa. A nossa vida com Deus é exatamente da mesma maneira. Eu posso estar utilizando a minha vida, eu posso estar vivendo a minha vida de uma maneira maravilhosa aos meus olhos, mas ainda assim essa maneira maravilhosa pode ser inútil se a minha vida não é usada, utilizada para aquilo que Deus criou ela para ser. Eu posso viver uma vida de realizações maravilhosas, mas ainda assim isso é inútil se eu não vivo para glorificar a Deus, se eu não vivo pela finalidade pelo qual Deus me criou para viver. Que eu e você possamos tornar nesse dia e nesses dias a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela possa nos trazer clareza e direção. Que ela possa nos mostrar
o projeto de Deus para mim e para você. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos traga clareza, Pai amado, para ler, para entender e para praticar a Tua palavra. Senhor, capacita-nos, incomoda-nos, gera-nos desejo por mais do Senhor, por mais da Tua palavra. Ensina-nos os Teus caminhos. Nós clamamos a Ti e Te louvamos, Deus. Ó Deus, pelo nosso manual de vida que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Invista tempo lendo a palavra do Senhor. Leia todos os dias. Se você não pode ler muito, leia pouco, mas leia, começa lendo. Deus vai se revelar a você maravilhosamente. Amém? Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.